Olá, meu nome é Bruna Mello, e na última quinta-feira, durante o jantar que eu mesma preparei, meu marido anunciou que daquele dia em diante teríamos contas separadas. Ele disse isso enquanto eu servia o segundo prato, com aquele sorriso de quem acabou de resolver um problema que só existia na cabeça dele. O que Ricardo não sabia é que enquanto ele falava, eu mentalmente calculava quanto valia minha participação acionária na startup que ajudei a fundar 3 anos atrás. Spoiler: dava para comprar a casa onde estávamos 5 vezes. Existem humilhações que não doem na hora. Elas entram devagar, como água fria escorrendo pela espinha, paralisando cada vértebra até você perceber que não consegue mais se mover. Sabe aquela sensação de ser completamente invisível dentro da sua própria vida? De fazer tudo certo e ainda assim ser tratada como se fosse um peso, uma despesa, um luxo que alguém se dá ao bancar? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Antes de contar como minha sogra quase desmaiou quando descobriu a verdade 3 dias depois, preciso que você entenda uma coisa. Eu não escondi meu dinheiro por maldade. Escondi por sobrevivência. Porque aprendi desde cedo que quando as pessoas sabem que você tem recursos, elas mudam. Elas passam a te enxergar como solução para os problemas delas, não como pessoa. Tudo começou 6 meses atrás, quando finalmente consegui vender minha participação na empresa de tecnologia que fundei com 2 sócios. Eram apenas 15%, mas 15% de uma empresa avaliada em 80 milhões de reais ainda é muito dinheiro. Dinheiro suficiente para mudar completamente o rumo de uma vida. O cheque caiu na minha conta numa terça-feira de manhã. Lembro de olhar para aqueles zeros no aplicativo do banco e sentir, ao mesmo tempo, euforia e medo. Não contei para Ricardo. Sei que parece errado, que parece coisa de quem não confia no parceiro. Mas a verdade é que nossa relação já vinha manca há tempos. Ele sempre teve essa necessidade de ser o provedor, o chefe da família. Mesmo eu ganhando quase tanto quanto ele como gerente de projetos em uma multinacional. Meu trabalho nunca foi levado a sério por ele. Quando eu passava madrugadas estudando código e montando apresentações para investidores, Ricardo dizia que eu estava brincando de empreendedora. Quando a startup começou a crescer, ele comentava com os amigos que era hobby da Bruna. Nunca foi hobby. Era suor, noites sem dormir, risco financeiro real. Coloquei 50 mil reais das minhas economias naquele projeto. Dinheiro que juntei sozinha, centavo por centavo. Por isso, quando o dinheiro da venda entrou, algo dentro de mim disse: guarda isso. Não por vingança, mas por instinto de preservação. Abri uma conta em outro banco, transferi tudo e segui minha vida normal. Continuei trabalhando, pagando minhas contas, dividindo as despesas da casa. A única diferença é que agora eu tinha uma rede de segurança que ninguém sabia que existia. Ricardo trabalhava como gerente comercial em uma concessionária de carros importados. Ganhava bem, usava relógio caro, dirigia um carro de 200 mil reais. Para fora, éramos o casal de sucesso. Morávamos num apartamento de 120 metros quadrados no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. Saíamos para jantar em restaurantes badalados. Nas redes sociais, tudo parecia perfeito. Mas dentro de casa, a história era outra. Eu pagava metade de tudo. Condomínio, mercado, conta de luz, internet. A diarista que vinha 3 vezes por semana. Mesmo assim, toda vez que eu comprava algo para mim, uma roupa, um sapato, um curso online, Ricardo fazia cara feia. Dizia que eu gastava demais, que precisava controlar meus impulsos. Enquanto isso, ele trocava de celular todo ano e comprava tênis de 2 mil reais sem pestanejar. O pior não era nem isso. O pior era a família dele. Dona Marta, minha sogra, e seu marido Osvaldo vinham almoçar em casa todo domingo. Sem exceção. E adivinha quem cozinhava? Quem limpava a casa antes? Quem passava o sábado inteiro preparando tudo? Dona Marta tinha o dom de transformar qualquer elogio em crítica. Ah, o arroz ficou bom, mas está um pouquinho seco, né, filha? Ou, você trabalha tanto, coitada, por isso não tem tempo de aprender a fazer um assado como o que eu faço. Ricardo nunca me defendia,
Ficava ali, comendo, concordando com a mãe, às vezes até rindo. Como se fosse engraçado ver sua esposa sendo diminuída na própria casa. Porque sim, a casa era minha também. Pagamos tudo meio a meio, incluindo a entrada do financiamento. Mas na cabeça dele, e principalmente na cabeça da família dele, aquela casa era a conquista do Ricardo. Bruna era só a esposa que morava ali. Lembro de um domingo específico, uns 4 meses atrás. Tinha preparado uma picanha na churrasqueira, acompanhamentos, sobremesa. Passei o dia inteiro na cozinha. Na hora do almoço, Osvaldo comentou: "Esse apartamento está muito bom, hein, Ricardo? Você está indo bem na vida, meu filho. Conseguiu dar uma boa casa para sua esposa." Esperei que Ricardo corrigisse, que dissesse que a casa era nossa, que eu contribuía tanto quanto ele. Mas tudo que ele fez foi sorrir, inflar o peito e responder: "É pai, estou me esforçando bastante." Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Não quebrou completamente, mas rachou. E quando algo racha, é questão de tempo até desmoronar. Foi nessa época que minha sócia, Marina, me ligou com a notícia. Tínhamos uma proposta de compra. Uma empresa grande, do setor financeiro, queria adquirir nossa startup. O valor era bom, muito bom. Reunimos com advogados, contadores, passamos semanas negociando. Ricardo achava que eu estava ocupada com reuniões do trabalho. Tecnicamente, não era mentira. Quando o contrato foi assinado e o dinheiro transferido, sentei sozinha no meu carro no estacionamento do escritório e chorei. Não de alegria, de alívio. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha a certeza absoluta de que não dependia de ninguém. Podia sair, recomeçar, existir sem precisar da aprovação ou do dinheiro de outra pessoa. Mas não saí. Ainda não. Porque uma parte de mim queria acreditar que as coisas podiam melhorar, que Ricardo ia mudar, que nossa relação tinha conserto. Que ilusão! Os meses seguintes foram tensos. Ele andava estranho, distante, reclamava mais. Dizia que eu estava diferente, que trabalhava demais, que não dava atenção para ele. Um dia, voltando do trabalho, ele parou o carro na frente de casa e não desligou o motor. "Bruna, precisamos conversar sobre dinheiro", disse olhando para frente, não para mim. Meu estômago gelou. Será que ele descobriu? Será que alguém comentou alguma coisa? "Estou sentindo que nossa relação está desequilibrada financeiramente", continuou. "Eu ganho mais que você, mas a gente divide tudo meio a meio. Não é justo comigo. Estou bancando seu estilo de vida." Fiquei em silêncio, processando a audácia daquelas palavras. Bancando meu estilo de vida? Eu que pagava exatamente metade de tudo? Que muitas vezes pagava mais, porque era eu quem comprava os presentes para a família dele, quem organizava as viagens, quem decorava a casa? "O que você está propondo?" perguntei, a voz saindo mais fria que pretendia. "Que a gente separe as contas. Cada um paga o seu. Você tem seu salário, eu tenho o meu. Acabou essa história de ficar dividindo tudo. Assim fica mais justo." Justo. A palavra ecoou na minha cabeça. Para ele, justo era eu pagar as minhas coisas e ele pagar as dele, ignorando completamente que eu já fazia isso. E mais. Ignorando que quem cozinhava, limpava, organizava, planejava, era eu. Trabalho invisível, não remunerado, não reconhecido. "Tudo bem", respondi. "Podemos fazer isso." Ele pareceu surpreso com minha concordância rápida. Esperava briga, choro, talvez. Mas eu estava cansada. E mais importante, eu tinha um trunfo que ele desconhecia completamente. Foi aí que comecei a planejar. Se ele queria separação financeira, teria separação financeira. Completa. Total. Até as últimas consequências. Passei a semana seguinte organizando tudo. Anotei cada tarefa que eu fazia na casa. Cozinhar, lavar louça, fazer mercado, limpar, organizar os armários, cuidar das plantas, receber as entregas, resolver problemas com o condomínio. Pesquisei quanto custava cada um desses serviços no mercado. Diarista em São Paulo cobra em média R$ 150 a diária. Cozinheira, 200. Personal organizer,
R$ 300 por hora. Fiz uma planilha. Bem detalhada, profissional, como as que eu fazia no trabalho. Cada serviço tinha seu valor, frequência e total mensal. A soma era impressionante. Se Ricardo quisesse realmente separar as contas, teríamos que separar tudo, inclusive meu trabalho não remunerado. Na quinta-feira seguinte, preparei um jantar simples. Macarrão com molho de tomate caseiro, salada, pão de alho. Nada muito elaborado, mas bem feito. Comemos em silêncio quase religioso. Quando terminamos, ele se levantou para ir para a sala, como sempre fazia, me deixando com a louça. Ricardo, senta aqui um minuto. Pedi, abrindo meu notebook sobre a mesa. Ele voltou, intrigado. Girei a tela para ele. Você disse que queria separação financeira total, certo? Então eu fiz uma planilha dos custos da casa, considerando não apenas as contas fixas, mas também os serviços que eu presto. Vi a confusão no rosto dele. Serviços que você presta? Do que você está falando? Estou falando de cozinhar, limpar, organizar, fazer compras, receber entregas, gerenciar a casa. Tudo isso tem um custo de mercado. Se vamos separar as finanças, precisamos considerar também o trabalho doméstico. Está tudo aqui, com valores atualizados de mercado. Ele olhou para a tela. Suas sobrancelhas se franziram. Bruna, isso é ridículo. Você não vai me cobrar por fazer comida na sua própria casa. Nossa casa. Corrigi. E não estou cobrando. Estou apenas aplicando a lógica que você propôs. Cada um paga o seu. Se você quer comer comida caseira, contratar diarista, ter a casa organizada, esses são serviços. Ou a gente continua dividindo como antes, incluindo o trabalho, ou a gente separa tudo. Mas se separar, separa de verdade. Vi a raiva se acumulando no rosto dele. Você está sendo absurda. Estou sendo coerente, respondi com calma. Você quer separação? Vamos separar. De verdade. Seus pratos, minha comida, suas roupas, minha lavanderia, seu espaço, minha limpeza. Está bem, disse ele, se levantando bruscamente. Ótimo, vamos fazer do seu jeito então. A partir de amanhã, cada um cuida da sua vida. E foi exatamente o que fizemos. Na sexta-feira, acordei, tomei meu café e fui trabalhar. Não deixei nada pronto para ele. Não lavei a louça dele. Não arrumei o lado dele da cama. Quando voltei à noite, a cozinha estava uma bagunça. Ele tinha comido algo e deixado tudo sujo. Não toquei em nada. Fui para o quarto, peguei meu notebook e trabalhei. No sábado de manhã, ele percebeu que eu não ia limpar a bagunça que ele fez. Bruna, você não vai lavar essas panelas? Gritou da cozinha. São suas panelas. Você sujou, você lava. Respondi da sala, sem tirar os olhos da tela. Ele veio até onde eu estava. Você está fazendo birra. Não, estou respeitando sua decisão. Cada um cuida do seu. Lembra? O final de semana foi assim. Cada um no seu quadrado. Eu cozinhava para mim, comia, lavava apenas meus pratos. Comprei comida apenas para mim. Marquei minha área na geladeira com fita adesiva. Parecia loucura, mas era exatamente o que ele tinha pedido. Domingo chegou. O famoso almoço de domingo com Dona Marta e Osvaldo. Dessa vez, eu não cozinhei. Não preparei nada. Fiquei no quarto, trabalhando em alguns projetos freelance que tinha pegado. Quando a campainha tocou, Ricardo atendeu. Escutei a voz animada da sogra. Oi, meu filho. Cadê a Bruna? O que ela preparou de bom hoje? Ela não preparou nada, mãe. Ouvi Ricardo responder constrangido. Como assim não preparou nada? Ela está doente? Não, ela só... decidiu não cozinhar hoje. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Então ouvi os passos de Dona Marta vindo em direção ao quarto. Ela bateu na porta. Bruna? Filha? Está tudo bem? Abri a porta com um sorriso. Oi, Dona Marta, tudo ótimo. Desculpa, mas hoje não vai dar para preparar almoço. Combinei com o Ricardo que cada um cuida da sua parte agora. O almoço de domingo era minha contribuição voluntária. Mas como estamos separando as finanças e responsabilidades, esse serviço não está mais incluso. A cara dela foi impagável. Boca aberta, olhos arregalados. Mas
Mas o que nós vamos comer? Existem vários restaurantes ótimos na região. Posso indicar alguns se quiserem. Respondi com toda a educação do mundo. Ela se virou para o filho. Ricardo, o que está acontecendo aqui? Vi meu marido encolher como um menino sendo repreendido. Mãe, é que nós decidimos organizar melhor as finanças e... Organizar as finanças? Que história é essa? Sua mulher sempre cozinhou para nós. Isso é obrigação dela. E foi nessa palavra, obrigação, que algo em mim finalmente se libertou completamente. Entrei na sala, onde os três estavam. Ricardo parecendo que queria afundar no chão. Osvaldo confuso e Dona Marta indignada. Dona Marta não é obrigação. Nunca foi. Era um presente, uma gentileza que eu oferecia. Mas presentes e gentilezas não são obrigações. E já que estamos sendo honestos aqui, acho que está na hora de colocar todos os pontos nos is. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Não o banco que Ricardo conhecia, mas o outro, onde estava o dinheiro da venda da empresa. Girei a tela para que todos pudessem ver o saldo. Enquanto vocês me tratavam como uma agregada, como se eu estivesse sendo sustentada, eu tinha isso aqui, 7,3 milhões de reais, da venda da minha participação na empresa que fundei. Aquela que o Ricardo chamava de hobbyzinho da Bruna. O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir uma mosca voando. Ricardo ficou branco. Dona Marta parecia ter virado estátua. Osvaldo foi o primeiro a reagir, soltando um palavrão baixinho. Então, quando você decidiu que ia organizar melhor as finanças, continuei, olhando diretamente para Ricardo, e que cada um ia pagar o seu, você estava, na verdade, tentando me fazer pagar mais, enquanto você mantinha seu padrão de vida, porque você acha que eu ganho menos e dependo de você. Mas a verdade, Ricardo, é que eu poderia comprar esse apartamento à vista 5 vezes, e sobrava troco. Dona Marta finalmente encontrou a voz. Por que você escondeu isso? Por que não contou? Porque toda vez que eu conquistava algo, era diminuído. Meu trabalho era hobby. Meu esforço era sorte. Minhas conquistas eram porque o Ricardo me dava condições. Eu aprendi a me proteger. E fiz muito bem. Nos dias seguintes, tudo desmoronou rapidamente. Ricardo tentou voltar atrás, disse que tinha sido estúpido, que não era isso que ele queria. Mas era tarde. Eu tinha visto quem ele realmente era, como ele me enxergava. E não dá para desfazer isso. Conversei com minha advogada. Iniciamos o processo de divórcio. Como o apartamento foi comprado durante o casamento, ele tem direito à metade do valor, sem problemas. Vou comprar outro, melhor, maior, só meu. Com o dinheiro que eu ganhei, com o trabalho que eu fiz, com a empresa que eu construí enquanto era tratada como se não fosse capaz de nada. Dona Marta tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Osvaldo mandou mensagem pedindo desculpas. Agradeci, mas deixei claro que o relacionamento deles é com o filho, não mais comigo. Hoje, 2 meses depois daquela quinta-feira fatídica, estou morando em um flat enquanto procuro meu apartamento novo. Trabalho em projetos que me interessam, invisto meu dinheiro, viajo quando quero. Saio para jantar e não preciso justificar o preço do restaurante para ninguém. Ricardo ainda não entendeu o que perdeu. Não o dinheiro, mas a parceira que eu era. Alguém que trabalhava duro, que contribuía, que se importava. Ele confundiu silêncio com submissão, discrição com dependência. E pagou o preço. A lição que aprendi? Nunca, jamais, deixe que alguém defina seu valor. Não importa quanto dinheiro você tenha ou deixe de ter. Seu trabalho importa. Seu esforço importa. Você importa. E se alguém não consegue ver isso, o problema não é seu. É de quem está olhando. Se você já passou por algo parecido, já se sentiu invisível na sua própria vida, deixa aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque histórias de mulheres que pararam de aceitar migalhas e começaram a se servir do banquete que elas mesmas prepararam merecem ser contadas e ouvidas.